faça aquilo que lhe apraz, ó Espírito Santo. Versículo 21 do capítulo 5 de Lamentações de Jeremias, que nos diz: faz-nos voltar para ti, ó Senhor, e nós voltaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos. Faz-nos voltar para ti, ó Senhor, e nós voltaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos. Se você tem assento, pode tomá-lo, glorificando e agradecendo a Deus por esta palavra. Quero chamar a tua atenção aqui à frente. Estamos diante desse texto. Vou pedir isso gentilmente, para que você evite se levantar nesse momento. Só se levante se for algo muito urgente que você precise fazer. Esse texto nos apresenta uma mensagem extremamente urgente, vinda de um profeta chamado na sua juventude. Jeremias era um jovem tímido, sensível, que foi chamado da obscuridade da sua cidade natal, de Anatote, uma cidade benjamita, próxima de Jerusalém. Ele foi chamado para assumir as pesadas responsabilidades de um profeta. Nada sabemos a respeito do seu pai, a não ser que ele era um sacerdote, o que a princípio Jeremias era destinado a ser. Deus está chamando alguém que estava servindo ao altar como sacerdote. O que me faz entender que Deus sempre usa aqueles que estão dispostos a servir. Deus está chamando Jeremias, e Jeremias estava servindo ao altar. Jeremias era alguém que fazia aquilo que podia com aquilo que tinha. Ele não prejudicava o que tinha, desejando o que não tinha. Ele era alguém que servia ao altar. O que me parece é que ele era alguém que compreendia que viver os propósitos do reino significa viver a serviço dos outros. Como alguém já bem dizia, quem não vive para servir não serve para viver. Eu aprendi uma coisa com Peter Marshall. Ele dizia que a medida da vida não está na sua duração, mas na sua doação. Todos podem ser grandiosos, porque todos podem servir. O problema da nossa geração é porque a gente vive no mundo embriagado pelo sucesso, onde tem gente querendo ser mais popular do que fiel. Tem gente querendo mais arrancar aplausos dos homens com pregações de entretenimento do que levar os homens ao arrependimento. Tem muita gente querendo mais espetáculo e glamour, e que não conseguiu compreender que a nossa missão é fazer Jesus conhecido e não nós mesmos. Jesus tem que aparecer e a gente sair de cena. O problema da nossa geração é porque tem muita gente com a síndrome de grandeza na igreja. Gente que ainda não compreendeu que quanto mais vazio de nós mesmos, mais podemos ser cheios de Deus e transbordarmos da sua graça. Aleluia. Aí o que mais se vê, me permita dizer isso, o que mais se vê é gente com a síndrome do que eu chamo do Rei Júlia. Conhece o Rei Júlia do filme Madagascar? Eu me remexo muito. Rei dos Lêmures, que se achava o rei todo poderoso, mas que era de uma ilhazinha pequenininha, Madagascar, que ninguém nem sabia quem era ele na fila do pão, mas se achava tão importante que achava que todo mundo existia para o servir, e achou que podia mandar, controlar
Júlia não conseguiu entender que ministério não é plataforma para oferir vantagens pessoais, não é construir monumento ao seu próprio nome. Ministério é exercer influência através de serviço. Abnegado, cadê os que foram chamados para servir? Sabe o que eu acho lindo? É que a grandeza não está naqueles que se acham muita estrela para pouca constelação. A grandeza não está naqueles que se acham grande, naqueles que estão em pé no pedestal diante de sua própria dignidade, mas a grandeza está naqueles que estão inclinados numa bacia, com avental, com toalha na mão, aqueles que estão prontos a servir. Aleluia. Enquanto tem gente disputando posição, reconhecimento, coroa, glória, tem outros seguindo o exemplo de Jesus, que mesmo sendo o Senhor, cingiu-se com uma toalha, inclinou-se numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, porque Jesus estava ensinando: aquele que é maior faz o serviço do menor, aquele que é Senhor está pronto para servir. Sabe o que Jesus estava ensinando? Que no meu reino, ser grande é ser pequeno, ser primeiro é ser o último, ser maior é ser servo de todos. Sabe o que Jesus estava ensinando? O serviço não te puxa para baixo, o serviço não te diminui, o serviço te promove. Vira para a pessoa mais bonita que está do teu lado, diga assim: serviço te promove. Deus está chamando quem estava servindo ao altar. Jesus. Só que muitas vezes no nível do coração e da obediência, a gente até sabe o caminho a seguir. Só que muitas vezes no plano das decisões concretas a gente continua a relutar. Isso quando não a caminhar na direção oposta. Deus está chamando Jeremias, mas de início Jeremias resistiu pelo peso da chamada, e ele alegou pelo menos duas limitações. Quantas limitações? Você está aqui. Ele alega no início da sua chamada pelo menos duas limitações. A primeira, não ter habilidade para falar a palavra do Senhor. E segundo, por ele ser muito jovem. Porque nos tempos antigos a honra estava nos mais velhos, não nos moços. Mas o que Jeremias precisava entender, que a autoridade não estava na sua habilidade, a autoridade dele estava na sua chamada. O que Jeremias precisava entender, que quando Deus escolhe, Ele escolhe isso, os improváveis. Deus, quando decide levantar alguém, Deus não levanta os renomados, habilidosos. Deus não levanta figurões, os mimados aduladores da igreja. Deus não levanta patricinhas e nem mauricinhos da fé. Mas Deus, quando decide levantar, levanta os que não são, os que ninguém nota. Gente que não tem nome, popularidade, que não vem de posição social, não tem prestígio, não é produto do sistema, porque Deus não é Deus do espetáculo e nem do glamour. Deus é Deus da desconstrução. Aramaia, eu sinto Deus aqui, gente. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, que quando Deus escolhe alguém, na escolha de Deus não existe meritocracia humana, gente. Porque eu aprendi que mérito em trabalho é coisa para empresário. E Deus não é empresário. Diga, Deus não é empresário. Deus não precisa de departamento de recursos humanos para usar. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. É por isso que a Bíblia está repleta de improváveis que trouxeram o céu para a terra, porque andaram com Deus. E sabe uma coisa que eu aprendo com Deus? É que Deus sempre revela a sua grandeza nas pequenas coisas. Deus não precisa de coisas grandes, inusitadas para realizar proezas. Se tem uma coisa que eu aprendi com uma frase de um missionário chamado Hudson Taylor, que eu gosto muito de repetir, porque ele disse uma pura verdade, que os gigantes de Deus na terra são sempre os pequenos e fracos.
Eu vou repetir isso aqui porque acho que você não ouviu. O missionário Hudson Taylor já dizia: os gigantes de Deus na terra são sempre os pequenos e fracos. Você pode olhar para o mais pequeno e fraco que está do seu lado. Pode ser pequeno e fraco, mas não tem fome insaciável pela fama. É pequeno e fraco, mas não busca glória indevida. É pequeno e fraco, mas não busca aplauso dos seus admiradores. É pequeno e fraco, mas não prioriza os holofotes desse mundo, mas a verdadeira luz que o faz brilhar. É pequeno e fraco, mas não precisa de cartão de visita, não precisa de autoapresentação. É gente que não precisa dizer o que é e nem que faz, porque os pequenos e fracos são aqueles que sustentam no peito o testemunho do Evangelho de Cristo. Não tem vazamento no seu relacionamento com o Pai. Cadê os pequenos e fracos aqui? Pode ser pequeno e fraco, mas é gente que não sacrifica a virtude no altar da condescendência. É gente que não rejeita os valores absolutos do Evangelho. É gente que não corrompe princípios. É gente que não se vende aos ricos. É gente que não se deixa comprar pelos poderosos. É gente que não se intimida com ameaça. É gente que coloca a sua vida em risco para obedecer o comando do céu. É gente que tem autoridade delegada por Deus para falar e agir no seu nome, que quando profetiza a palavra vira decreto que muda o curso da história. Cadê os gigantes de Deus na terra? Aleluia! Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui, gente. Pode ser pequeno e fraco, mas não se intimida com a ameaça do palácio, gente. Porque é gente que entende que não há chamada sem oposição, não há chamada sem perseguição. E deixa eu profetizar para pessoas que estão aqui, que precisam entender: não espere amenidade na realização do seu ministério, porque ministério não se processa no parque de diversão. Ministério não é sala VIP. Ministério não é colônia de férias. Ministério não é redoma de vidro. Ministério não é florescer na prosperidade. Ministério é triunfar em tempos de crise. Ministério não é ir com Cristo só no Monte das Oliveiras, mas ministério é ir até o Monte Calvário. Ministério não é viagem em águas tranquilas. Ministério é navegar em mares revoltos. Oh meu Deus, eu estou pregando para uma geração de Jeremias. Eu estou pregando para uma geração que não é instável, uma geração que não se dobra diante da pressão, uma geração que é caniço agitado pelo vento. Aleluia! Jeremias sentiu o peso da responsabilidade, porque ele sabia o que lhe aguardava. Em algumas ocasiões, olhe bem para cá, em algumas ocasiões ele mal escapou com vida, gente, faltou pouco. Em outras ocasiões, Jeremias foi surrado pelos inimigos, foi lançado numa prisão. E eu me lembrei de Crisóstomo, um grande cristão do século V, gente. Crisóstomo, no século V, foi preso por pregar a palavra de Deus, e diante do imperador romano do Oriente, chamado Arcádios. E diante de Arcádios, Crisóstomo estava. E Arcádios, o imperador romano, disse: Crisóstomo, por você pregar a palavra de Deus, você vai ser banido da terra. Sabe o que Crisóstomo respondeu? Você não pode me banir da terra, porque a terra é a casa do meu pai. O imperador romano disse: então eu vou te matar.
Aí ele disse: você também não pode me matar, porque minha vida está protegida em Deus. O imperador romano então disse: então eu vou confiscar os seus bens. Aí Crisóstomo disse: os meus tesouros estão nos céus. Aí o imperador disse: então eu vou te afastar dos homens, você não vai ter amigo na terra. Mas Crisóstomo disse: você não pode, porque eu tenho um amigo no céu que me assegurou que de maneira alguma me deixaria e jamais me abandonaria. Você está entendendo que perseguição não destrói a igreja? Força humana jamais pode reter os passos da igreja. É por isso que Deus está chamando. Olhe bem para cá, já vou chegar aqui no texto. Deus está levantando Jeremias. Jeremias, um homem de palavras simples e direta, mas com uma profundidade tocante. Ele tinha paixão pela causa de Deus, que o transformou num grande profeta. Um homem levantado por Deus para realizar uma limpeza espiritual em Israel, que vivia refém de grandes crises. Um homem que permanecia confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias não favoreciam a sua fé. E Jeremias era alguém que não era dominado pela indiferença. Ele não fechou os olhos para as injustiças do seu tempo. Ele não ignorou o clamor e o sofrimento dos necessitados. Jeremias era alguém que tinha coragem para denunciar a maneira grosseira com que Deus era publicamente insultado. Jeremias era alguém que tinha coragem para denunciar a corrupção daqueles que estavam empolerados no poder. Porque Jeremias era alguém que entendia que ele não era a fonte da mensagem, ele era o canal. Não era ele que gerava a mensagem, ele apenas a transmitia. Jeremias era um mensageiro enviado por Deus, mas ele não era um profeta da conveniência, que só fala aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que Deus mandou falar. Jeremias não profetizava para encorajar o povo a buscar por prosperidade e riqueza, mas ele profetizava para denunciar a ânsia do povo por conforto e luxúria. Ele não profetizava para acalmar a consciência adormecida do povo, mas ele profetizava para acirrar a alma com os aguilhões da verdade. Porque sabe o que é pior do que o pecado? É a falta de consciência dele. É por isso que a mensagem de Jeremias nunca foi popular. E não espere que a mensagem que sair da tua boca seja popular, porque quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais o mundo vai te odiar. E se prepare, porque a tua pregação, como de Jeremias, vai começar a despertar fúria no inferno e agitação na terra. Por isso a pregação de Jeremias não era empolgante. Diga, não era. Você está aqui? A pregação de Jeremias não era empolgante, mas era inquietante. A sua mensagem não era para acariciar o ego de quem ouvia. A sua mensagem era para desmascarar aqueles que flertavam com o pecado, cedendo às suas exigências. Porque a mensagem de Jeremias tinha mais tom negativo do que positivo. Porque o tom da sua mensagem era para arrancar e derrubar. É claro que também tinha um aspecto positivo, porque também era para plantar e edificar. Mas a mensagem dele, o que apontava era o juízo de Deus por conta do pecado do povo. É claro que também a mensagem apontava para uma esperança, uma restauração, apontava também para o perdão. Mas é claro que o conteúdo da sua mensagem tinha mais um aspecto negativo do que positivo. Era por isso que ele era tão odiado, gente. Mas Jeremias entendia como profeta que ele não podia colocar interrogação aonde Deus colocou ponto final. Ele entendia que as palavras do Senhor não podem ser refutadas, as suas apreciações não podem ser rebatidas, os seus vereditos não podem ser encobertos, e nem as suas promessas podem ser quebradas. Jeremias sabia que obediência
obediência seletiva não é obediência completa, é mera conveniência. Ele sabia que devoção pela metade é hipocrisia, é revoltante para com Deus. Por isso que é esse Jeremias que termina esse livro de Lamentações com a súplica: converta-nos, Senhor, converta-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, como dantes. Eu estou sentindo uma graça aqui, já estou caminhando para o final. Escuta isso. Deus está levantando alguém para profetizar num tempo muito sombrio da história de Israel. Jeremias profetizou, escuta isso, e aqui eu termino, olhe para cá. Deus está levantando alguém para profetizar, e Jeremias profetizou 60 anos depois da morte do profeta Isaías. Jeremias profetizou por um período de 40 anos, por quantos anos? Ele profetizou de 626 a 586, com a destruição de Jerusalém. Então Jeremias, escuta isso, Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, ele foi chamado no reinado de Josias. Lembra Josias? Que realizou uma importante reforma espiritual em Jerusalém. Só que depois da morte de Josias, 25 anos depois, os seus filhos levaram o reino para um colapso. E é nesse ínterim que Jeremias traz mensagens de arrependimento, que Jeremias aponta a necessidade de arrependimento. Mas o povo não deu ouvido à sua pregação, e o exílio se tornou inevitável. Mais de um século depois da Síria ter conquistado o reino norte de Israel, em 722 anos antes de Cristo, a Babilônia ela surgiu num cenário mundial como uma potência dominante. Judá foi totalmente derrotada. Reféns foram levados para a Babilônia em 3 etapas. Quantas etapas? Primeira etapa, 605, quando alguns cativos, incluindo Daniel, são levados à Babilônia. Na segunda etapa, 597, quando alguns mais cativos, incluindo Ezequiel, são levados à Babilônia. Na terceira etapa, 586, quando Jerusalém é destruída. No dia 29 de julho de 586, os babilônicos renderam Jerusalém. Judá foi totalmente saqueada. O templo, o palácio, as fortificações foram incendiados um mês após a conquista de Jerusalém. Presume-se que a Arca da Aliança também tenha sido incendiada juntamente com o templo. Mas antes dos babilônicos incendiarem o templo, eles saquearam, destruindo algumas peças, roubando as mais valiosas. Um reino outrora brilhante agora estava sobre as cinzas. Se tivesse Judá ouvido a voz de Deus, teria evitado tal tragédia. Mas Judá estava pagando pelos seus pecados, pelas suas imprudências. E percebemos o sentimento de tristeza desse povo, não apenas no livro de Lamentações, mas também no livro de Salmos. Salmos de número 137, versículo 1: junto aos rios da Babilônia, ali nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião, porque a violação do pacto trouxe para esse povo o chicote da disciplina. Vou repetir de novo para que você entenda. A violação do pacto trouxe para esse povo o chicote da disciplina. Então o livro de Lamentações de Jeremias é um livro poético que foi escrito depois da destruição do templo de Jerusalém. É um livro que expressa os sentimentos do profeta. É um livro onde ele traz queixas de lamentações, mas ao mesmo tempo ele também expressa a esperança na resposta de Deus às suas queixas de lamentações, porque ele acredita num Deus que cumpre a promessa daquilo que ele profetizou no capítulo 29 do seu livro, no versículo 10, que o cativeiro babilônico não duraria para sempre. Depois de 70 anos, o povo retornaria
retornaria para Jerusalém, reconstruiria o templo e a cidade. O que é que Jeremias está lamentando aqui? Ele lamenta a destruição, mas ele também tem esperança. A esperança de quê? De quem está olhando para Jerusalém saqueada, destruída, sob as cinzas. Para quem acha que acabou, escuta isso, para quem olha para Jerusalém e diz acabou, é porque não conhece os próximos capítulos da história. Eu vim dizer para alguém aqui, para quem acha que acabou, é porque não conhece os próximos capítulos da tua história. E o Deus que conhece o fim das coisas, antes mesmo do início delas, me trouxe hoje aqui para dizer para alguém que a tua história não termina em ruína, a tua vida espiritual não fica sob as cinzas, porque aquele que fez uma vez tem poder para fazer tudo novo de novo. Eu vou repetir para ver se você dá um pulo dessa cadeira. Aquele que tem poder para fazer e que fez uma vez na tua vida, tem poder para fazer tudo novo de novo. Você vai se erguer dessas cinzas. Você pode procurar alguém profetizar e você vai se erguer dessas cinzas. E no lugar da tua vergonha tem dupla honra. Meu Deus do céu, eu estou sentindo uma graça aqui. Jeremias está olhando para Jerusalém destruída. Jeremias expressa nesse livro a sua dor, mas ele termina com uma súplica. A súplica de quem tem esperança que Deus pode restaurar. E a súplica de Jeremias é: converte-nos, Senhor. Renova os nossos dias como dantes. Eu sei que o momento em que ele estava vivendo, estou terminando, era um momento difícil, e não é diferente de hoje. Estou fechando a Bíblia. Estamos vivendo um tempo de uma crise sem precedentes, de proporções epidêmicas, em que as bases da sociedade acham-se fendidas, desmoronando ruidosamente sobre uma geração indisciplinada. A esperança da igreja é a volta de Jesus. Martinho Lutero dizia que devemos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e que voltasse amanhã. O problema é que nós estamos vivendo como se Jesus nunca mais fosse voltar. Estamos vivendo um tempo de um gotejamento espiritual, de relacionamento rotineiro, mecânico, em que o amor devotado por Cristo vem se esfriando, tornando-se superficial, sem vida, sem pulso, sem batimento cardíaco, onde as pessoas vêm para a igreja só para marcar presença, mas não se deixam mais penetrar pela voz do Espírito Santo. Gente que vem para a igreja tem muitas atividades por Cristo, mas tem pouco relacionamento com Ele. Gente que só está vivo no nome, mas já morreu há muito tempo na base, no conhecimento, no temor, no respeito, porque o que se vê por aí é representação, superficialidade, hipocrisia de um evangelho sem Cristo, de uma religião vazia, minada em seu interior por guerras de posições e conflitos. A gente está vivendo um tempo de apostasia, um tempo onde o engano religioso está em alta, um tempo de graves desvios teológicos, seminários que formavam grandes teólogos e missionários já estão vendidos aos liberais, com mensagens extremamente centradas nas necessidades meramente humanas. Como disse um certo pregador, as nossas igrejas estão se transformando em empresas, o templo numa praça de barganha, o evangelho no produto de consumo, os crentes
em meros consumidores que acham que Deus tem que trabalhar numa lanchonete de fast food. Esse evangelho antropocêntrico que gira nas necessidades do homem, que quer encher as nossas igrejas de pessoas, mas tem afastado delas Deus e a verdade do evangelho. Mas sabe qual é a minha oração nesta noite? A oração de Jeremias: converta-nos, converta-nos. O mundo está confuso, gente. O mundo não tem mais baliza moral. O mundo já não tem mais norte ético, onde a depravação é aplaudida, onde o número de divórcio hoje já é alarmante. E sabe qual é o maior problema? É que até o divórcio já foi banalizado no nosso meio. Estamos vivendo um tempo, gente, onde aquilo que é santo está sendo negociado, vendido, onde as instituições estão desacreditadas e a igreja também. Já não somos mais chocados pelo pecado. O mundo conseguiu nos influenciar mais do que nós conseguimos influenciá-lo. Os bons costumes estão desaparecendo, dando lugar ao relativismo diabólico. O diabo sabe que não pode destruir a igreja, mas o que é que ele faz? Se infiltra nela, introduzindo mundanismo, secularização, materialismo. Para quê? Para minar a base da igreja. Sabe qual é a estratégia de Satanás? É ensinar os crentes a antinomiar. Eu vou falar, gente. É ensinar os crentes a antinomia. Uma heresia perigosíssima que tem ameaçado a existência da igreja. Porque vai ensinando os crentes a vida de libertinagem. Faz o que você bem entender no evangelho. Pode pecar à vontade. Se quer se prostituir, se prostitua. Aí vai ensinando os crentes na igreja: peca porque a graça cobre todas as coisas, não há consequências para o pecado. Aí vai permitindo a mistura das coisas santas com as profanas. Mas desde pequenininho eu aprendi na igreja que basta um foco de pecado que prejudica todo o corpo, basta um pouco de fermento que leveda toda a massa, basta um pouco de veneno que contamina toda a botija. A igreja de Cristo não tolera prostituição, adultério, jogatina, malandragem. A igreja é santa. É santa. É santa. A igreja do arrebatamento é santa. Converte-nos, Senhor. Ele mandará chorar calamai. Converte-nos, Senhor. Sem cair no saudosismo, mas eu preciso dizer: eu sou uma assembleana raiz. E eu sou de um tempo que a gente orava. Eu sou de um tempo que as nossas igrejas eram tão simples, que não tinham suntuosidade da alvenaria.
As nossas igrejas não tinham tecnologia e nem mapa organizacional. As nossas igrejas não tinham como membro nenhuma liderança política, nem homens de negócio para suprir o seu orçamento. Eu sou de um tempo em que a gente promovia eventos, e hoje tem que ter programação para atrair multidão. Mas eu sou de um tempo que a gente não precisava de eventos como esse para ter batismo com o Espírito Santo. Eu sou de um tempo que os nossos pastores não tinham formação acadêmica reconhecida. As nossas igrejas não tinham a tecnologia de som que hoje a gente conta. Hoje você senta no banco confortável, mas lembra daqueles bancos de madeira, sem encosto, que as velhinhas da igreja, ninguém reclamava de dor de coluna. Eu sou de um tempo que o microfone era um fio tão pequenininho que você tinha que pregar grudado na caixa de som. Os pastores nem falavam português corretamente, mas era a gente que, quando pegava o microfone, era gente inflamada pelas coisas do reino, aquecido a ponto de fervura, que quando abria a boca para falar, o céu se abria, o poder descia, e Jesus ia lá, pô, batizava um. Se coloque de pé. Converte-nos, Senhor. Converte-nos, Senhor. Renova os nossos dias como Dante. Oh, Jesus, olha o que Ele faz, olha o que Ele faz, olha o que Ele faz. Ele manda chorar calamai. Ele manda chore calamai. Eu estou sentindo uma graça aqui. Você está. Converte-nos, Senhor. Cadê a primeira dupla que cantou aqui? A primeira dupla. Hã? Vem, vem, vem. Ele mandará chorar calamai. Calamandore rapachei. Ubicandore mandará chorar calamai. Eu estou sentindo a presença dela e você está sentindo aqui. Você vai sair daqui inflamado pelas coisas do reino. Você vai sair daqui aquecido a ponto de fervura. Você vai sair daqui mais crente. Cadê os que vão sair mais crentes? Porque Deus te chamou para abraçar valores que o mundo odeia. Deus te chamou para defender princípios que o mundo rejeita. Deus te chamou para pregar a mensagem que o mundo considera loucura. E se prepare, porque você vai ser odiado, porque o mundo odeia Cristo em nós. Amaia. Pode cantar, pode cantar. Jesus Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar, meu Deus, no mar da oração mais uma vez. Converte-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça Eu aqui. quero ser levado por tua direção. Oh, Jesus. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim.
mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passar. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Isso. Renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. De novo. Renovo. Eu vou abrir esse momento para você. Que entrou aqui hoje desencaixado. Você que entrou aqui em cima do muro. Você que entrou aqui oscilante na fé. A oportunidade está aberta para você. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Escuta isso. Eu não vim aqui. Só baixa um pouquinho. Você vai reparar quem está do seu lado aí. Você vai ser instrumento de Deus para a vida de alguém. Essa pessoa que chegou aqui, se está do seu lado, pergunta: você está afastado? Você está desigrejado? É hoje. Jesus te trouxe para esse encontro. Diz para essa pessoa: você não vai lá na frente sozinho, eu vou com você. Eu vou perguntar onde está a primeira pessoa. Cadê a primeira? Cadê a primeira que hoje deseja voltar para a casa do Pai, professar a Cristo como Salvador da sua vida? Onde está? Aonde está? Onde está? Você que é jovem, se quiser sair do seu lugar, vai até essa pessoa, se você conhece. Diz: eu vou com você. Onde está a primeira? Pode cantar. Toca-me. Onde está a primeira pessoa? Onde está? Nem mais um passo darei. Aonde está? Jesus já te viu. Jesus já te viu. Sai do seu lugar, vem. Sai do seu lugar, vem. Jesus está te chamando. Darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Onde está? Onde está? Tem renovo na casa. Reparou se tem alguém Tem aí? renovo na casa. Eu vou te aguardar, vem. Eu sei que tem gente aqui. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Cadê? Cadê? Renovo. Toca-me. Jesus está tocando em você. Onde está a primeira pessoa? Onde está? Aonde está? Jesus está te aguardando aqui à frente. Você não vai vir sozinho não. Só em você se levantar vai ter alguém que vai te acompanhar. Cadê? Cadê? Repare, crente, se tem alguém do teu lado. Repare na sua direita, na sua esquerda, à frente, atrás de você. Se tiver dúvida, pergunta. Diz: eu vou com você, eu vou com você. Porque eu sei que tem gente aqui que precisa se reconciliar. Eu sei que tem gente que precisa voltar. Jesus quer te renovar como no tempo de antes. Oh! Aonde está? Jesus já te viu. Eu vou perguntar mais uma vez: cadê você para se levantar? Vem! Meu Jesus! Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me. Já está vindo aí!
quinta. Jesus está te esperando.